Olá, assinantes, estamos aqui para mais uma edição do É Política, para falar dos assuntos que interessam diretamente a você que acompanha os bastidores da política e tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. E sempre na boa companhia dos melhores analistas políticos, críticos aqui da nossa região. Claro, o nosso Rui Machado, que sempre está pronto, e o João Mateus, do site Políticos do Sul da Bahia. Rui, é um prazer sempre tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Ricardo, João Mateus, sempre está aqui presente com vocês. Pronto, e o João também na luta aí, trazendo novidades hoje no programa. Saudar os telespectadores, Ricardo, e mais uma vez aqui fomos solidários a Rui, que Rui foi suspenso, e para não fazer o programa sem ele, a gente também aderiu a essa suspensão de Rui. Exatamente, em época de pandemia a gente precisa tomar os cuidados, sempre, né? Estamos aqui mantendo o distanciamento. Aqui eu tenho 2 vacinados, logo em breve estarei também tomando a minha vacina, já agendada para os próximos dias, dentro daquilo que é permitido no plano de vacinação nacional e, claro, também que é feito também pelos municípios. Mas vamos falar de outras coisas, outros assuntos que interessam. Rússia, não, a Sputnik nem Rui Costa tomou. Aliás, Rui abriu mão de que não podia esperar muito e não podia tomar Sputnik. 5 cidades que serão contempladas por essa vacina russa aqui na Bahia. São cobaias? Acredito que sim. Quem deveria tomar essa vacina era o governador, para dar um exemplo a toda a sociedade da Bahia de que ele é corajoso, que e você a não vacina confia nessa vacina? É prioridade, hein? Você não confia nessa vacina? Na Sputnik, não posso falar nem mal nem bem. Aliás, a gente não pode falar exatamente, Isso, Rui. Nem mal nem bem. A gente tem que incentivar que as pessoas tomem a vacina. Exatamente. Participem. Foi só um comentário aqui, na verdade, porque chamou a atenção pelo fato de o governador Rui Costa, que foi o grande garoto propaganda, se assim eu posso dizer, da Sputnik 5, mas ele terminou não tomando. E Rui falou uma coisa certa, se ele tomasse, seria o maior exemplo. Com certeza, Ricardo, eu já fui vacinado, vou ser vacinado pela segunda vez agora no dia 23, aí isso não quer dizer que eu esteja totalmente imune, como ninguém está. Depois da segunda dose, você continua com todas as precauções aí para poder enfrentar, porque isso aí vai demorar um ano ainda, quando o Brasil terminar de toda a vacina, e todo brasileiro, que eu acredito que não termine esse ano. Estou vendo o governo federal muito devagar e os estaduais a mesma coisa, né? Então não estou vendo. E Itabuna, quando chega no município, você vacina 3 horas de relógio, e sábado e domingo não vacina, e estamos em uma situação de calamidade. Né? Mas nos boletins estaduais, a Bahia sempre figurava ali, pelo menos entre a 4ª e a 5ª posição dos mais vacinados, João Mateus. E agora deu uma parada na vacinação, o estado aí saiu desse patamar do 1º ao 5º. Ô Ricardo, eu acho que pode, eu estou fazendo aqui uma projeção, pode ter sido por conta daquela polêmica envolvendo a segunda dose da Coronavac. O Estado estava preferindo segurar aquela... A segunda dose? A que recebia como se fosse uma garantia para a segunda dose. Pode ser também isso, porque quando o Ministério da Saúde mandou vacinar todas que tinham chegado, houve esse problema aí com a Coronavac, porque a empresa demorou de mandar a matéria-prima e ficou muito tempo sem poder fazer essa vacina, e as pessoas ficaram prejudicadas e não tomarem a segunda dose. O certo é que a Bahia tem se destacado por conta dessa, vamos dizer assim, essa fórmula de vacinar, sobretudo também Salvador. E Itabuna, o município também tem vacinado, acho que mais de 60 mil pessoas já foi vacinada na primeira dose. O problema é que não tem dose para todo mundo. A Pfizer, que chegou especialmente para grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente, até o 46º dia, não é isso? Segundo, enfim, ele fez um sinal ali, pensei que era segundo, eu acho que é o 46º dia mesmo. Bom, foram 480 doses, muito pouco por sinal. Mais importante é que as vacinas estão aí, disponíveis, se você faz parte de um desses grupos que estão sendo divulgados pelo governo, seja municipal ou do estado, importante que você tome a sua vacina. Agora, e não pode deixar de tomar a segunda dose, viu, seu Rui? Agora, uma observação, Rui, tem quem fazer uma observação aqui, que muitos políticos, sobretudo vereadores, não só em Itabuna, mas em toda a região aqui, Ricardo, querem ser o gato mestre. Aí a vacina chega e ele entra com uma notificação para o município colocar tal categoria como E não tem adianta, a equipe qualificada que faz isso. Se for assim, toda a categoria vai querer ser vacinada, porque todo mundo é essencial. Por exemplo, bancário. Bancário não parou em momento nenhum e não entrou na fila de prioridade. Aí você vê, mototaxista,
taxista, motorista de transporte urbano, cobrador. Então, assim, quem tem que fazer... Está em contato com as pessoas direto. Não, eu acho que tem que fazer essa avaliação, qual é a categoria ou não, são os técnicos. Existe para isso, não e, na verdade, é bom que se diga que política é fazer política. O município não pode... Que a maioria não sabe fazer. Em que pese a Anvisa ter autorizado os municípios e os estados a fazerem as suas programações, mas o município não pode, mesmo fazendo sua programação, sair daquele padrão determinado. Porque senão todo dia a gente vai criar uma categoria diferente em cada município e isso não é possível. Por exemplo... a movimentação em São Paulo para as prostitutas também que é essa... Eu acho que com o avanço... Corpo a corpo. E o turismo, né, Rui? É gente, é ser humano. É turismo? Exatamente. Quando chegar aí maior quantidade de vacina, isso vai acabando, vai se perdendo e as pessoas vão tomando a sua vacina. O problema que eu estou falando é os políticos querendo tirar proveito. Os de plantão querendo... Não, você tem razão. E quando a gente pega uma Câmara totalmente despreparada, tirando poucos... Ele falou os políticos, você está mirando a Câmara de Itabuna? Estou, porque estamos falando de Itabuna que está reivindicando... Eu vi, Ricardo, eu vi um vereador de Itabuna, Luiz da Saúde, teve assim, vacina, sai aquele boletim, né? Boletim, hoje a vacinar profissionais do comércio, alguma coisa, embaixo, prefeitura, estado e vereador Luiz. E o Ministério Público? Porque está fazendo publicidade com aquilo que é público, que é do SUS, que é do Ministério da Saúde, que é da Secretaria da Saúde da Bahia, que é da Secretaria Municipal da Saúde. Então o Ministério Público também tem que participar aí, Rui, tem que fiscalizar. Falta de conhecimento político, de saber qual é o papel do político, do vereador, que a maioria não sabe. Quero ser vererador. Mas sendo bem assessorado, eles têm ciência disso. O difícil Teve um vereador que postou na internet nesse instante lá, junto com os mototáxis, os entregadores, fazendo protesto, cobrando justiça por causa de que um morreu no acidente de carro. É função de vereador. De maneira nenhuma. Fica difícil. Inclusive, nós soubemos desse acidente envolvendo o médico Dr. Antero, um pediatra, por sinal, um bom profissional, e que fatalmente veio a se envolver nesse acidente que tirou a vida do Madison, um entregador de delivery. Uma fatalidade. Uma fatalidade. A gente não pode fazer de determinados casos motivos para tudo, digamos assim, polemizar, potencializar os fatos que ocorrem no dia a dia. Um áudio dele, do médico, um áudio, Rui. Porque até então, no acidente, nas redes sociais, que isso aqui é um perigo, para quem não sabe usar. Já estava condenando o médico estaria bêbado e o médico não tinha prestado os primeiros socorros por ser médico. Ficou no local. Ele falou que foi até a vítima tentar fazer, mas os funcionários do Sertão falou: o senhor se retira daqui, entra no carro, porque está tendo um clima de o senhor possa até ser lixado por conta da agressividade. Em uma das fotografias das imagens que eu recebi, eu vi perfeitamente o Dr. Antero em pé ao lado do corpo. Não é? Então, assim, lamentamos profundamente a morte, seja do motoboy, seja de qualquer pessoa. Qualquer ser humano. Mas o acidente ocorre em qualquer lugar, as pessoas não causam acidente, a não ser que haja uma prova em contrário, mas as pessoas não causam um acidente, o nome já diz, um acidente. E tem as autoridades capacitadas para fazer... Estiveram no local imediatamente, foi no centro da cidade. Investigar, agora não pode o pessoal já usar aqui uma rede social, já julgar a pessoa, condenar até para a questão física da pessoa, a pessoa até... Ele falou que para sair do complexo policial deu trabalho, porque tinha as 80 pessoas lá fazendo manifestação. O procedimento seria, no caso, e fez, segundo consta nos boletins, eu vi um boletim da Sestran, justamente encaminhá-lo para o teste de alcoolemia, que me parece ele fez e deu 0. Com certeza. O médico se submeteu a tudo que foi determinado pelos agentes de segurança, no caso aí a Sestran e a própria polícia e também o plantão do complexo policial que ele esteve lá. Agora, eu acho que quem cuida desses casos é a justiça. Então a gente não precisa ficar muito remoendo situações como essa, se aproveitando. É aquela responsabilidade que o veículo de comunicação tem, de transmitir o fato, a notícia, sem, contudo, externar a opinião de quem quer que seja redator, seja editor, seja o dono do site, seja em quem esteja interessado na notícia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala do que mais gostamos de falar aqui e o que eles mais sabem. Política na região sul do estado. E o Rui está tomando um curso aí, viu? E curso de política? Eu quero saber que curso é esse daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta em mais um bloco do É Política aqui pelo canal da TVI em parceria com o Band. Muito obrigado, assinante, mais uma vez, por estar sempre em nossa companhia. Vamos falar um pouco de política, os bastidores, onde tivemos aí na terça-feira uma operação da Polícia Federal que culminou com a prisão de 2 ex-prefeitos, a Cláudia de Eunápolis e o Robério de Porto. Perdão, a Cláudia de Porto e o Robério Oliveira de Eunápolis, além da prisão de ex-prefeito e também de outros políticos e o afastamento do prefeito de Santa Cruz Cabral, Agnello, do PSD. É uma operação assim que chamou a atenção porque acontece em meio a tantos outros acontecimentos, inclusive da pandemia. Rui, João Matheus. Essa operação teve a primeira etapa em 2017, quando eles foram afastados alguns meses do governo. E depois disso, a Procuradoria Federal, Ricardo, entrou com a denúncia e nesta terça-feira houve a operação cumprimento de prisão fraterno, né? Preventiva. A ex-prefeita Cláudia, o ex-prefeito Robério, o ex-vice-prefeito Beto do Axemuá e alguns outros empresários. E o prefeito de Santa Cruz foi afastado. Eu acredito aí que algo assim que eles vão ter muita dor de cabeça, porque desde a Lava Jato, quando prende assim, Rui, é difícil liberar, porque quer forçar o quê? A delação. Então, você vê aí a operação aí, do Faroeste lá, desde 2019 tem desembargador preso na Pampulha lá, dormindo, acordado, mas preso. E advogados também. Advogado, empresário, filho de desembargadora. Então o Robério aí que tinha uma carreira política muito ascendente, foi prefeito, fez a mulher deputada, a mulher prefeito, o cunhado prefeito, a filha quase foi eleita deputada. Aí você vê em 4 anos a carreira fez assim, ó. Mergulhou e agora está nas páginas policiais. Eu acredito, João, que essas operações vão se estender também para diversas cidades, não só do Brasil, mas também da Bahia. Principalmente agora, com esse problema da Covid, que houve um abuso. Foi muito dinheiro e muito dinheiro desviado e pouco para a saúde. Você vê que quando houve a Copa do Mundo, construíram esses monstros desses campos de futebol. Você foi a favor da Copa. E investiram, eu gosto, eu sou desportista, eu gosto. Agora não o que fizeram, a imoralidade pegar o que fizeram, principalmente com a Fonte Nova. Não deveria ter construído hospitais, então temos que lembrar isso. Eu acho que eu sou a favor dessa CPI se fosse direto para fiscalizar os desmandos. Mas não tem como. Que houve. Não, o Estado é que deveria fazer. 5 mil e poucos municípios. Se você levar para... Tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público Federal e tem a antiga CGU. Os senadores, não tem como o senador investigar 5 mil João, prefeitos. eu sei, os governadores, pelo menos, porque eu sei que os governadores... Depende da Assembleia. Concordo, mas vai ser decidido lá que os governadores que foram acordados pela PF estarão na CPI para prestar depoimento, os que foram acordados, pela de manhã, 7 da manhã, a polícia chegou e acordou eles. O problema é Mas que... já teve ex-governadores também que foi acordado. Inclusive no Rio de Janeiro hoje, a gente vai estar lá no Rio de Janeiro. Vai estar lá hoje? O ex... Mas está uma podridão, viu, em termos de O Ministério Público Federal, na verdade, encaminhou vários inquéritos já da Covid para a CPI. E a CPI, infelizmente, comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz, com apoio de Randolph, apenas selecionou quem eles queriam. Não, mas foi um acordo. Essa é a diferença. O primeiro a ser convocado, o STF, como sempre, a casa... Foi o de Manaus, foi? O de Manaus, de Amazonas. Do Amazonas, ele foi liberado através do STF de prestar esclarecimento, depoimento, seja lá o que for. Ricardo, como advogado, sabe que tem alguns inquéritos que estão em sigilo. Então não pode ir para uma CPI, para todo o Brasil ver ali na televisão. Eu acho que entre os senadores que estão ali e os delegados federais, Ministério Público, os profissionais têm mais capacidade. Acho que quando tiver tudo pronto... Então você acaba de reforçar a tese de que aquilo é um circo. Aquela CPI. A tese ali daquela CPI, eles estão vendo, é uma CPI toda palanque político. Exato. E o impeachment do presidente, que não vai chegar lá, mas era a intenção. Vamos ver a parte, vereador. É porque eles estão querendo
foca no seguinte: por que não comprou vacina e, se não comprou vacina, por que priorizou a cloroquina? O entendimento político, eles estão em cima disso. Já a base do governo querem que vão para o consórcio do Nordeste, aqueles negócios dos respiradores. Que até hoje não chegou, nem o dinheiro foi devolvido. Está tendo essa disputa, mas a CPI em si, eu acredito que vai chegar no relatório em cima disso. Por que não comprou vacina no momento que houve a demanda? E por que, mesmo sabendo que a cloroquina não tinha respaldo legal científico, o Brasil comprou milhões? Então, sobre a questão policial, acho que vai ficar na polícia. É muito pouco ainda nada, a tese do E você sabe da força do senador Otto Alencar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, a repercussão dessas operações que envolvem os partidos PP e PSD e também aquela fala, digamos assim, um pouco... uma fala inusitada do senador que terminou aí tendo que afastá-lo do cenário político por conta dessa situação em que ele expôs a médica que estava sendo ali depoente. A gente volta daqui a pouco. Olá, assinantes, estamos de volta no terceiro e último bloco para falar ainda mais de política, os bastidores da política na região sul do estado principalmente e também as movimentações em torno das eleições para 2022. Muita gente circulando. A gente sempre fala aqui, Rui e João, que a gente começou com uma lista pequena de 1 ou 2 nomes e hoje temos uma série de nomes aí para deputado estadual, para deputado federal, todo mundo se arranjando quando pode. Já estamos no mês de junho, na época das fogueiras de São João, Rui, que não vamos ter esse ano, por causa da pandemia, mas o ano avançou aí, já são 180 dias como prometido, quase 180 dias, e a gente sabe que está todo mundo se preparando aí, porque daqui a pouco é hora de decidir as pré-candidaturas como candidaturas e disputar a eleição aí para governo do estado, deputado federal e estadual. Itabuna e Ilhéus, como é que está vendo o cenário aí? Bem, eu acho que Itabuna e Ilhéus, principalmente no sul da Bahia aqui, tem representante na Assembleia do Estado, porque Ilhéus, que já teve deputados federais, deputado estadual, Itabuna também a mesma coisa. Você vê hoje no cenário, estão as duas cidades sem representantes, tanto na área federal quanto na área estadual. Agora vem novos nomes aqui, tanto Itabuna, que vem com nomes novos, quer dizer, quando eu me refiro nomes novos, é aqueles que têm condição de chegar chance. Lá. Chance. Não por vaidade, porque quer aparecer ou para ficar 6 meses sem trabalhar, 9 meses, quando é um funcionário do Estado, isso, aquilo. Mas eu acho que o prefeito, cabe a ele, tanto de Itabuna quanto de Ilhéus, lançar os seus pré-candidatos. Tá? O prefeito Augusto Castro já deve ter na cabeça o nome do seu candidato a deputado federal, a deputado estadual, tá? E Ilhéus a mesma coisa. Então vamos aguardar aí que outras cidades em volta de Itabuna também, que lance candidatos que tenham condições de chegar lá, tá? Ou então venha compor, e não ir na base da vaidade para a região ficar sem representação. Então eu acredito muito nesses dois governantes, Itabuna e Ilhéus. Mas a gente não pode também negar que constantemente os dois governantes que você cita de Itabuna e Ilhéus têm discutido muito esse assunto, não na função pública enquanto prefeito, mas nos bastidores, como é o caso do prefeito Augusto Castro, do Augusto Castro e também do Mário Alexandre, da cidade de Ilhéus. E no cenário, claro, a secretária, e aqui eu falo de Andréa Castro e necessariamente também de Ilhéus, da Soane Galvão. São os dois nomes mais badalados, João Matheus, na região, embora nada definido até agora. O nome da Andréa Castro, tudo indica, vai ser a candidata a deputada estadual do grupo político do prefeito Augusto Castro. E lá em Ilhéus, o nome da primeira-dama Soane Galvão vai ser o nome da candidata a deputada estadual do grupo do prefeito Marão. Eu acredito que isso já é prego batido. E os dois estão se movimentando para fazer a gestão e, no horário vago, tratar da política regional. Itabuna e Ilhéus são duas cidades importantes, cidades sede, cidades mães da região. Infelizmente estão sem representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, e a população tem que focar nessa situação de órfão que está e eleger
e votar em candidatos daqui e que, acima de tudo, tenha viabilidade eleitoral, para não perder o voto também. Não adianta você falar, vou votar no candidato de Itabuna que não tem chance, então vai perder o voto. Exatamente. E nessas horas vagas aí, é o que me parece, é que as pessoas comentam dos bastidores, e aí você deve saber mais do que eu, até porque você circula bem no meio, de que há uma ciumeira, não sei se um quase racha entre Mário Alexandre e Augusto Castro por conta de duas escolhas, quando deveria ser uma única escolha. Olha, eu não acredito não, porque Ilhéus sempre lançou seus pré-candidatos a deputado e Itabuna a mesma coisa. Eu acho que tem, pelo número de eleitores que tem a cidade de Ilhéus e a cidade de Itabuna, todos os dois têm chance de eleger seu deputado estadual. Então, partidos diferentes. Exatamente, mas lá tem seu colégio eleitoral. Eu penso igual, também, tanto Augusto quanto o Mário são políticos profissionais, não fazem política tem experiência, exatamente. Quem faz política com fígado é quem é rancoroso, nenhum dos dois tem. Exatamente. Eu posso acreditar até, Ricardo, que haja uma divisão aqui dentro de Itabuna, porque eu vejo na figura do vice-prefeito, que eu só conheço ele através da mídia, tá entendendo? Marcar um café você com ele. É? Você não conhece o Anderson Guinho? Não, conheço pessoalmente pela assim? mídia. Pessoalmente não. Posso marcar um café com você? Rapaz, eu tomo café em minha casa. Não, eu vejo você sempre ali tomando cafezinho. Com meus amigos, mas não boca livre. Então você tá alguma coisa. E não boca livre. Boca livre. Não, demais eu vou ter contra quem ele mandou uma mensagem eu não falando conheço. que você tá com raiva de Guinho. Qual é o problema? Que raiva? Se eu não O conheço rapaz joga, a juventude, a renovação na política. Não tem nada a ver. Você está dizendo que tem um racha entre ele e o prefeito? Não, eu acredito que pode haver. Mas por quê? Essa conversa tem 2 meses e continua a mesma coisa. Não, a conversa é essa, é claro. Que é. Porque o prefeito vai apoiar a primeira-dama, que é a sua esposa. Mas ele não vem federal, certo? Rapaz? Sim, mas o prefeito tem compromisso com o deputado federal e não abre. O Guinho vai apoiar, tudo indica, vai dobrar aqui também com a André. Aí já começa o mesmo erro. Quer dizer, a cidade, para eleger nunca elegeu com votos daqui, da cidade só. Aqui completa a votação. Aí você pega outro candidato para sair daqui com 8.000 votos e tira 8.000 votos daquele que poderia dar o candidato do prefeito, que poderia trazer 15, 20 milhões, 30 milhões de emendas, tá? Para botar em uma pessoa por vaidade, que não vai... quer chegar a um cargo. Então é isso que eu discordo, porque não se faz política a vida toda enganando o povo com mentira. Se tivesse mais tempo eu ia lhe perguntar quem teria mais votos, se Guinho ou Azevedo, mas deixa isso para outro episódio. Deixa isso para outro. Tá vivo. Deixa isso para outro episódio. Eu quero saber. Tá morto. Ninguém tá morto. Tá vivo, porque ele anda assombrando, vem da assombração. Ele gosta de Rui. O espiritismo. Rui. Deve ser. Rui. E João Mateus, vamos falar de Roma e ACM Neto. Como é que você esteve lá na capital? Aí é com o João. Tem mais informações aí? Estão afastados? Estão juntos? Como é que está a situação de João, o ministro, Roma e o ex-prefeito ACM Neto? Estão afastados, porém existe uma movimentação de amigos e políticos em comum para tentar uma reaproximação entre o Roma, o Neto e o Bolsonaro, porque eles já sentiram que a eleição nacional vai ser uma eleição polarizada entre Bolsonaro e o Lula. Consequentemente, na Bahia, o candidato do Lula é o Wagner, e Wagner e Lula, que o Lula é muito forte no Nordeste, na Bahia não é diferente. E se houver uma divisão na direita entre o Bolsonaro lançar Roma e o Neto for dando palanque a Ciro, vai beneficiar quem? A esquerda, que vai estar unida, com o Otto Alencar, com o Rui Costa, com o João Leão e companhia. Então, tem esse meio de campo aí para tentar fazer essa reaproximação. Bruno Reis já esteve em Brasília com o Bolsonaro e a expectativa... Levado pelo ministro João Roma. E a expectativa é que nas próximas semanas existe aí uma conversa entre o Bolsonaro e o Neto. Porém, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, o Júnior Marajá, semana passada já saiu do partido de Neto. Foi o partido de João Leão, indo para o grupo do prefeito, do governador Rui Costa, para apoiar o Wagner. Mesma coisa aconteceu em Firmino Alves, o grupo do padre, o ex-prefeito Padre Aguinaldo, também já declarou apoio ao Wagner. Eu estou sentindo que o Neto está fazendo muita política nacional e esquecendo da local. Vamos ver o que é que vai dar na semana que vem, a gente volta a discutir isso, porque já teremos novidades desse possível encontro de ACM Neto, Roma e o presidente Bolsonaro. Rui, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no É Política. Ricardo, não deu mais tempo para nós falarmos sobre o curso
que João Matheus vai tomar, né? Semana que vem a gente fala. Programa, a gente faz essa divulgação. Vamos aguardar os inscritos. Um abraço para João, um abraço para você, Ricardo. Falou, João Matheus. Abraço aí, agradecer a toda a equipe aí da TVI, em especial os telespectadores. E Rui vai fazer um curso, mas eu vou falar semana que vem. Vai ser a regada bacalhau. Tá certo. Continue bem informado nos nossos programas aqui da TVI, também no site de notícias, Político Sul da Bahia. Tem também o estado.blog.br e o Rui nas redes sociais, bombando, viu? Rui com Y. Rui com Y. Rui Miscócio Machado. Forte abraço. Até a próxima edição do É Política.